Então, bom dia a todos vocês, rapazes, moças, homens, mulheres, crianças, quem estiver aí. Que Deus abençoe grandemente, que nós possamos estar unidos aqui na presença do Senhor para falar um pouco mais sobre Ele, né? Eu venho aqui continuar, né, com o capítulo de número 5 de 1 Pedro. Né, hoje nós vamos terminar a epístola de Pedro, da 1 Pedro, depois vem a segunda epístola de Pedro, né? E assim nós vamos seguindo até terminar, tá certo? Aí aqui a gente tem depois a primeira epístola de João, né? Depois da segunda de Pedro, lógico. Então, eu vou ler para vocês aqui quanto a esse capítulo e venho com a explicação. Tirei relógio, tirei tudo. E depois lembrei, ai meu Deus, não fiz a live, não fiz ontem, não fiz vou fazer hoje, agora. Mas é porque é muita coisa, né, gente? Muita coisa pra gente. E aí, a gente tem que fazer de qualquer jeito, não pode deixar de fazer. Não fazer de qualquer maneira, porque as coisas de Deus é coisa de grande importância. Mas fazer, né? Não deixar de fazer. Tem que seguir as orientações do Pai, né? Seguir aquilo que o Senhor Jesus quer pra gente, né? Então, tô aqui para seguir, para fazer o que é conforme a vontade do Senhor. Que Ele possa resplandecer sobre nossas vidas, sobre minha vida, sobre a vida de vocês, que a gente venha brilhar. Não brilhar para aparecer, não. Brilhar, que eu quero dizer, refletir a luz do Senhor, que o brilho dele esteja em nós, tá certo? Então vamos lá, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes eu gostaria de ler um salmo. Eu quero ler um salmo para vocês, antes da gente dar continuidade aqui. Eu quero ler esse salmo. Salmo de número 117. É um salmo somente desse tamanhozinho, 2 versículos, tá certo? É bem pequenino, mas é em exaltação ao Senhor. Vamos exaltá-lo agora? Vou ler esse salmo. Você também, se puder, repita, tá bom? Esse salmo é para louvar ao Senhor. Deus deve ser louvado. Vamos louvá-lo através do salmo. E diz assim, ó: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Devemos louvar ao Senhor, exaltar o nome do Senhor, mostrar o quanto Ele é bom, maravilhoso, grandioso Ele é nas nossas vidas, né? Temos que ser gratos por isso. Então, esse salmo de número 117 é um convite para que a gente venha conhecer, né, a conhecer e louvar ao Deus, ao nosso Deus, o Deus de Israel, né, ao Deus que nós conhecemos aqui. Então, é um convite, louvemos ao Senhor, porque Ele nos concede graça, Ele nos concede muitos favores, né? Ele nos dá livramento, Ele cuida de nós em todo o tempo. Não há um fio de cabelo nosso que caia, que o Senhor não saiba. Então, precisamos louvá-lo, engrandecer o nome do Senhor. Aqui, então, esse salmo é um salmo pequenino, mas é um salmo poderoso, fazendo-nos refletir que nós devemos louvar todas as nações, né? Todas as nações, todo o povo, né? Deve louvar ao Senhor, porque a benignidade dele é grande e para com todos nós, todas as nações. E a verdade é que a benignidade dele, o amor dele é incondicional, é mesmo? E dura para todo sempre, tá certo? Essa é a minha mensagem de hoje para vocês. Mas vamos aqui, seguindo aqui
quanto ao capítulo, né? Quanto à carta, né? A epístola de Pedro àquele povo, né? O povo estrangeiro, que eu venho falando desde lá do capítulo 1. Espero que vocês estejam entendendo, tá certo? Então aqui nós vamos findar nesse capítulo, findaremos a epístola de Pedro, a primeira epístola, tá certo? Depois nós vamos dar continuidade, então, à segunda epístola. E na primeira epístola, ele vem mais falando sobre exortação, né? Sobre como exortar, como deveriam as pessoas daquela época agir, né? E precisavam ser pessoas que fossem fiéis, né? Fossem pessoas incorruptíveis, que fossem fiéis ao Evangelho, à palavra de Deus. Então Pedro vem escrevendo, tá certo? Vamos lá então? Eu sou Elizabeth Guilhermino, estou sempre aqui trazendo uma palavra amiga para vocês. E você que está chegando novo, se inscreva no canal. Aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas. Já estará escrito e escrita. É rápido, fácil e bem práticozinho, tá? Convido alguém para estar conosco aqui nessa sala tão abençoada, a sala da minha casa. Aqui nós nos revestimos da humildade e pedimos ao Senhor para que Ele estabeleça em nós sabedoria, para que a gente venha entender todo o que se diz, né, a respeito da palavra dele, né, da lei do Senhor, né? Devemos seguir a lei do Senhor. Certo que não é aquelas coisas do passado, mas devemos seguir, né? A lei do Senhor, ela é justa. Qual é a lei do Senhor? Justiça e amor, né? Essa é a lei do Senhor. Precisamos ser justos, sendo honestos, sendo sinceros, sendo pessoas de boa índole e carregando o amor de Cristo. Quem carrega o amor de Cristo, carrega a misericórdia do Senhor. Porque Ele é misericordioso em todo o tempo nas nossas vidas, não é mesmo? Então vamos lá aqui. Eu vou ler o versículo, é pequeno esse versículo, esse capítulo, quero dizer, é pequeno, dá para me ler e em seguida trazer a explicação. Vou ser bem sucinta, porque eu sei que amanhã é um novo dia, né? E esse novo dia devemos agradecer a Deus, né? Amanhã, que é hoje já praticamente, né? Um novo dia. E nós devemos agradecer ao Senhor por tudo que Ele vem fazendo nas nossas vidas, tá certo? Vamos lá então? Versículo de número 1 fala assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por ganância, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revertivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Olha só o que está falando sobre o mundo. E, então, Pedro, ele vem terminando a sua epístola saudando a todos, né? E dando votos de saudações. Ele diz assim, no versículo de 10 ao 14, veja bem, ele fala assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça.
A ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém? Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que ela é a verdade, é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa colheita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com óculos de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Então aqui ele termina a sua epístola para aquele povo. Ele está falando sobre apacentamento dos rebanhos. Do rebanho, que ele quer dizer, sobre aquele povo, né? Aquele povo que frequentava lá o local de oração. Né? Lá, o Pedro, então, ele tinha experiência, a experiência dele, ele falava, né? E fazia com que todos pudessem ouvir que só o Senhor Jesus seria o Salvador. Só ele poderia salvar e trazer paz para aquele povo. Então ele fala sobre apacentar o rebanho de Deus. Ele fala isso, né? E ele também diz, no versículo de número 2, ele vem falando que porque naquela época havia muitas perseguições à igreja primitiva. Então, a função do pastor era muito importante, mas era também muito perigosa, porque havia as perseguições. Então era preciso vigiar, orar, ter cuidado e mostrar para aquele povo como eles deveriam agir. As autoridades deveriam, deveriam encorajar, né? Encorajar todo aquele povo que estava lá, que assistia, que ouvia falar de Jesus. Né? Eles não poderiam se reprimir, ter medo, né? E se esconder, né? Com medo por causa das perseguições. Então, quando ele fala que no versículo 4, ele fala assim, ó, e quando apareceu o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Quem aqui ele está falando do sumo pastor? Ele está falando de Jesus, né? Quando apareceu o sumo pastor, o sumo sacerdote, o sacerdote sobre todos os sacerdotes, que era Jesus. Ele estava falando de Jesus aqui, né? Que ele viria para todos os que trabalhavam para a obra dele. Todos daquela época que trabalhavam. E nós aqui? Nós também trabalhamos para o Senhor? Não somos servos tementes e que precisamos aumentar cada vez mais a nossa fé e nos encorajar, né, para a gente continuar mantendo a palavra do Senhor, levando a palavra do Senhor, quero dizer, né, e se mantendo firme com Ele, né, se mantendo firme, buscando pessoas para o templo, né, para o reino do Senhor, reino dos céus. Queremos todos estar no céu quando chegar o dia propício para cada um de nós, não é mesmo? Então precisamos buscar nisso. Então a própria, ele falava sobre a vida de salvação. Todos, cada qual deveriam buscar na sua própria vida a salvação, que é a salvação individual. Então ele falava sobre isso, mais ou menos assim do jeito que eu estou falando, só que em outras palavras, tá? Aqui eu estou falando minha palavra mesmo. Então, ele falava sobre humildade, que precisavam todos ser humildes, precisavam buscar mais, confiar mais no Senhor, né? E confiar na palavra daqueles que estavam pregando, né? Das autoridades daquela época que estavam pregando. Então, o tempo para eles, o tempo para Pedro foi muito oportuno na carta, né? Nessa epístola dele. Ele foi ali escrevendo tudo, relatando tudo como eles deveriam fazer e ter cuidado, que eles deveriam ter cuidado. Não só cuidado com o rebanho na época, né? Se falava com os membros, né? Com aquele povo cristão, mas com eles também, consigo próprio, precisavam ter cuidado. E aí ele vem falando sobre essa busca, né, de se entregar mais para o Senhor, sem se preocupar com as perseguições, sendo vigilantes, né? Porque o povo tinha medo, então se reprimia.
queriam se esconder do que se falava, né? Então, era preciso que houvesse uma fidelidade uns com os outros, deveriam ser irmãos fiéis uns com os outros e ficar firme ali na exortação da palavra do Senhor, de falar do Senhor, né? E aí ele vem falando sobre, ele vai e fala, dou graças a Cristo Jesus, dou graças a Deus por todos, né? Ele vem falando, ele fala assim, ó, e no versículo 10, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecidos um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Então ele está dizendo aqui que todos deveriam não ficarem com medo, né, das perseguições, mas permanecessem firmes, porque quem daria a salvação, quem traz a salvação, é o Espírito Santo, era Cristo Jesus que viria, né? Ele fala sobre isso, para que o povo não ficasse aflito, o povo estava muito aflito e dispersos, eles precisavam se humilhar, né? Buscar mais. Então Pedro foi falando que quem haveria, mesmo aquele povo tendo sofrido um pouco, né? Mesmo eles tendo sofrido um pouco, quem traria o aperfeiçoamento, quem confirmaria no coração de cada um deles, para que eles pudessem fortificar-se, né? Para que eles pudessem, oh meu Deus, para que eles pudessem dar fruto, continuar evangelizando, exortando as pessoas, quem faria isso seria o próprio Espírito Santo, que estabeleceria dentro deles, estaria estabelecida em vós, né? Quando ele fala, ele fala assim, de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Então, ele está falando que o próprio Senhor Jesus iria se estabelecer dentro de cada um deles. Mas era preciso continuar sendo pessoas honrosas, pessoas desejosas na palavra, que desejavam conhecer mais, falar mais da vontade de Deus, né? Para que as almas fossem fortificadas, para que todos pudessem receber o Espírito, porque o Espírito Santo iria se estabelecer em cada um, de modo a levar-os à salvação. Então ele vem falando, a vossa colheita, ele fala assim, ó, por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estás firmes, mantenham-se firmes, ele quis dizer. E a vossa colheita em Babilônia vos saúda o meu filho Marcos. Então ele disse que já tinha escrito para o irmão, né, que o Silvano já tinha escrito para ele, e que em Babilônia, para a colheita, estava o filho Marcos, né? Então ele saúda todos com o amor de Cristo, falando que todos deveriam carregar consigo a paz, receber o Espírito de Deus, para que todos tivessem amor e sejam com todos vós, ou seja, todo aquele povo que estava ali, e que ele já estava estabelecido, Jesus estava sendo estabelecido em várias nações, em vários lugares, que a paz deveria vir para todos. Então ele termina dizendo na sua carta, na sua epístola, paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus, porque aquele que está em Cristo Jesus tem paz, né? Recebe a paz do Espírito Santo. Você entende? Então, ele findou a sua carta desse jeito. Aí deixa eu ler aqui para vocês o que explica aqui quanto o revestimento de humildade. Ele diz assim, naquela época os escravos eram reconhecidos em qualquer lugar, pois traziam em suas vestes um sinal de sua condição social. Alguns usavam certo tipo de avental, outros amarravam um pedaço de pano na roupa. Esta era a forma de mostrar que estavam prontos para cumprir qualquer serviço, como lavar os pés dos convidados da casa do Senhor. Por exemplo, foi exatamente isso que fez o Senhor Jesus ao lavar os pés dos discípulos. Como um servo, ele tirou o seu manto e cingiu-se
com uma toalha. Está escrito isso lá em Jó, né? Jó, capítulo 13, no versículo 4. Aí diz assim: entendemos com isso que a humildade se reflete na conduta e distingue o justo do ímpio. Só a possui quem mantém comunhão com o Altíssimo e deseja honrá-lo em todo o seu viver diário. Veja que a prática de todo o ensinamento bíblico se fundamenta na humildade. Se em tudo as pessoas forem humildes para acatar o conselho divino, não haverá contendas que perturbe o convívio entre eles. É forte isso, não é mesmo? A pessoa que escreveu isso aqui, né, é uma pessoa muito realmente assim, sábia, inteligente. E nós devemos seguir esses conselhos, né? Que está na palavra do Senhor. Está escrito, não sou eu que estou dizendo, não. Está escrito aqui na palavra. Esse é o último capítulo, tá vendo? Termina aqui já não tem mais nada, né? Aí dá-se um espaço para que a gente venha, então, continuar falando sobre a segunda epístola de Pedro, né? Ele fala, então, Pedro aqui, esse Pedro que se fala aqui é Simão Pedro, tá, gente? Que era servo e apóstolo de Jesus Cristo. Então, ele vem falando, né? Vai continuar falando sobre a fé preciosa, sobre estar na presença do Pai, sobre ter firmeza no que era necessário para que o povo lá continuasse. Então, Pedro, ele levava encorajamento a todos os cristãos, para aqueles que confiavam em Deus, somente para os que confiavam em Deus, que era preciso manter, né? Era preciso firmeza, era preciso coragem, era preciso perseverança, era preciso humildade. Então era necessário que a igreja toda, que aquele povo, os membros, os servos, voltassem a praticar a fé, né? Praticar a fé de forma saudável. Você entende o que está falando? A fé de forma saudável. Então, Simão Pedro, ele orienta para os líderes, né? Os líderes lá daquele lugar, lá, não sei se sinagoga que fala, né? Ou se lá era a sinagoga, mas do local lá, a seguirem com cuidado e com vigilância, confiando em Jesus, porque só quem poderia sustentá-los era Deus. Só quem poderia trazer a salvação para eles era Deus. Então eles precisavam confiar. Então Pedro, ele faz uma oração, ele ora para Deus fortalecer aquele povo, para que todos aqueles que estavam abatidos, que estavam sofrendo, né, estavam aflitos, para que todos aquele povo tivessem esperança. Era necessário, né, que essa exortação, para que a esperança criasse uma esperança no coração daquele povo. Então, Pedro fala sobre isso. Aí ele fala que era necessário, era fundamental combater toda a tristeza, toda a angústia, tudo aquilo que não trazia de forma certa, né? De forma certa, né? Com veracidade, tudo aquilo não poderia estar no coração daquele povo, né? Porque eles precisam ter firmeza de fé, porque é na firmeza da fé que se revela, que vem a revelação de Deus. Quando a gente tem fé, então Deus se revela para a gente de alguma maneira, ou através de sonhos, através da fala, de alguma maneira o Senhor Jesus se revela para a gente, porque Ele está vendo que existe fé na gente e existe um amor verdadeiro, um amor leal, né? O amor de Deus, porque Deus, Ele tem um amor incondicional para conosco, e nós devemos ter esse amor para com Ele, né? Não sermos pessoas traidoras, como muitos traem, né? Deixam de frequentar, exigem de Deus, né? Querem, mas Deus faz isso para mim, faz aquilo, mas não são leais com o amor de Cristo, o amor de Deus. Então, para Pedro era necessário que eles voltassem a praticar, né,
as coisas de Deus com mais fé, né? Era preciso encorajar aquele povo, todo o povo cristão. E ele fez então oração para os líderes e para que os líderes se fortalecessem e os líderes então levassem a palavra, continuassem a exortação, levando a palavra de Deus para todo o povo. Então era necessário que houvesse esse encorajamento de fé, né? Era preciso que houvesse isso. Por isso ele fala sobre que ele diz que a graça e o de Deus, de toda a graça que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória. Então está escrito aqui no versículo 10, né? Então é por isso que ele fala sobre isso, que era preciso, o aperfeiçoamento só estava em Deus, mas todos precisavam ter confiança, ter firmeza na fé, para poder se fortalecer, né? E também para poder transbordar do amor de Deus. Para poder ser estabelecido esse amor, era necessário ter fé. E quem só poderia trazer essa fé, né? A fé já estava semeada dentro deles, mas quem poderia trazer essa confirmação e fortificar o coração deles seria através da fé, que é a fé que vem revelar, né, a firmeza e o amor de Cristo, né? A fé se revela na firmeza e no amor de Cristo. Então precisamos, todos nós assim, isso ele fez com aquele povo. E serve para a gente entender que sem fé não podemos agradar a Deus, tá certo, gente? Sem fé não agradamos a Deus. Eu encerro por aqui. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nossas vidas, que nós possamos seguir em frente com Jesus, seguindo sempre os passos do Senhor, procurando fazer o melhor. Não esqueça, se você quiser, volta lá, dá uma lidinha de novo nesse Salmo 117. É tão pequenino, são só 2 versículos, mas é de grande importância para todos nós. Que todas as nações creiam e vejam que sem o Senhor, nosso Deus, nada podemos fazer. Sem Ele, a coisa complica. Mas com Ele, a coisa pode até estar complicada, mas Ele leva para um fortalecimento, Ele leva para uma certeza de que com Ele, né, as coisas ficam mais claras para combater a angústia, né, para a gente combater a angústia, para a gente que às vezes vem na alma das pessoas, era necessária firmeza de fé naquela época. E hoje em dia é necessária essa firmeza de fé. Precisamos dessa firmeza de fé para combater toda a angústia, tudo aquilo que não condiz com a palavra do Senhor. Tudo isso que é essa angústia, esse mal-estar, essa coisa que às vezes nós sentimos, né, essa aflição, precisamos jogar fora, né? Não deixar que permaneça em nós, que a perfeição de confirmação de amor, de fé, de carinho, de solidariedade, de fraternização, confraternizar uns com os outros, vem do Senhor Jesus, tá certo? Que todas as nações recebam a palavra do Senhor com muito amor, com muita dedicação, para que o próprio Deus venha sustentar todas as nações, todo esse povo que Ele criou, tá certo? Um grande beijo para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!